Olá. Boa noite. Gente, desculpa a demora, tá? A gente teve um probleminha aqui no acesso, mas agora tá tudo resolvido, tá? Alguém aí? Olá, boa noite. Oi, Gisele. Bem-vinda. Desculpa, tá, gente? Desculpa o atraso. A gente teve um probleminha aqui na conexão, mas agora tá tudo ok, tá? A gente vai compensar, tá? Com as dicas para vocês. Boa noite, Júnior. Oi, Tati, boa noite. Nete, boa noite. Jaque, boa noite. Gente, não vou enrolar muito para começar, né? Pra gente compensar um pouquinho, né? O atraso. Ai, Gisele, eu também, gente, eu fico muito feliz, né, de estar aqui novamente, estar com vocês. Aí é muito bom, né? Obrigada por você estar aí, né? Bom, hoje a gente vai falar, né, como adaptar seu paladar ao Japão, né? Hoje eu tô aqui, né, não tô sozinha, tem um companheiro aqui, né, que é o Anderson Tavares, do Desbravando o Japão. Boa noite. Vou deixar ele falar um pouquinho. Boa noite, gente. Então, boa noite, pessoal que está acompanhando a transmissão no Portal Mi. O meu nome é Anderson Tavares, eu sou do canal Desbravando o Japão e eu meio que me convidei para vir aqui, sabe? Ótimo, né? A gente só ganha. Porque, como eu tenho uma experiência, né, eu passo no meu canal, que eu estou gravando até ali para fazer um vídeo depois, as experiências que eu tenho aqui de um recém-chegado, né, eu estou aqui há um pouquinho mais de um ano, eu vim perguntar para a Ana como, né, a gente pode fazer um trabalho assim de não chocar muito o nosso paladar, porém ser gradual e de que maneira a gente pode utilizar dos ingredientes que tem aqui no Japão para que isso, vamos dizer assim, seja natural, né? Não precise ficar recorrendo há muitos artifícios para isso. Eu posso ir ali na esquina e comprar todas as coisas. Então é essa a proposta que eu tenho. O que você pode fazer para mim, Ana? O que você pode fazer para a gente, para todo mundo que quer saber, que tipo de dica você pode dar para a gente sobre como essa adaptação pode ser mais fácil? Então vamos lá, gente. Bom, agradecer ao Portal Mia, porque, né, esse encontro aqui só está sendo possível graças ao Portal Mia, de estar cedendo espaço para a gente. E esse ano está completando 10 anos e está nos presenteando, né, com essas lives aí, tem várias aí, né, depois vocês entram lá no portal e assistam, porque vale muito a pena, tem muita coisa bacana para vocês. E entrem no canal, né, do YouTube, Desbravando o Japão, também tem muita coisa, muita dica legal lá, né, do Anderson Tavares, depois vocês adicionam ele. É a primeira coisa de culinária, mas... Porque eu só como as coisas mas aqui. a gente só aí tá começando, né? É isso aí, né? Bom, obrigada, né, por você estar aí. Espero que a gente consiga passar umas dicas que sejam interessantes aí para você e que te ajude, né, no dia a dia. E diante da proposta do Anderson, né, da gente estar falando de como adaptar o paladar ao Japão, eu pensei no que é na culinária básica do Japão, né? Que pra gente também, né, lá no Brasil, o básico daqui é o arroz, né? Então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vem pro Japão, né, de se adaptar, né, é o arroz, né? Aqui o shirogohan, que é o arroz branco sem tempero e a gente, né, não está acostumado com o paladar, né? Ou com a falta, a gente acha que falta sabor. Hoje eu acho saborosíssimo, né? Um gohan branco sem nada, mas tem muita gente que não consegue se adaptar, né? E a gente tem outros pratos que são assim típicos do Japão e que a gente pode estar fazendo em casa assim muito rápido, né? Mais pro final da live a gente vai estar fazendo ao vivo aqui 2 receitinhas para vocês que eu acho que são coisas simples, né, gostosas, que você pode, né, comer junto com o arroz, né, e aí não precisa estar temperado necessariamente, porque você vai temperar com esses outros pratos, né. Então a gente vai estar fazendo um misoshiro,
bom pra e tem esfriar, algumas dicas. Tá começando a esfriar, tá bom, né? É duro tomar misoshiro no verão. Eu tomo, né? Eu tomo. Gostoso. Né? E o tamagoyaki, que também é típico, principalmente no café da manhã. Então o japonês ele tem o café da manhã tradicional, né? E que é o misoshiro, o gohan sempre tem, né? O tamagoyaki, né? Um peixe grelhado, a conserva de legumes, de vegetais, né? O tsukemono. Então eu acho que a gente pode começar a pensar numa adaptação com esses elementos que são mais simples, ok? E baratinhos, né? E baratos, né? E que alimenta, né? Porque são comidas assim altamente nutritivas. O misoshiro, ele tem, né, bastante nutrientes, então é bem legal. O tamagoyaki, né, que é rico em proteínas, então, e que sustenta, né, gente? Então eu acho que vai ser bem legal, tá? Obrigada aí vocês. Sofia, boa noite. Depois que acabar a live, você vai lá no blog, né, da Finaarte, finaarte.jp. O Júnior já colocou aí o endereço, que já tem um post lá, de tudo que a gente vai falar aqui, já tem um post lá com as dicas, né, os nomes em japonês para você, né, visualizar lá e aprender, tá? E vão colocando perguntas aí que a gente vai tentando aqui responder, né? Hoje a gente quer muito essa troca com você, ok? Bom, vamos começar com o arroz? O arroz. Né? O arroz é importante. Quando eu cheguei aqui... Olha a história, gente. Passar um pouco de vergonha, eu vou falar o que aconteceu comigo, né? Eu acredito que aconteceu com muita gente também. Eu não sabia o que trazer, né? Eu tava com pouco dinheiro, só que daí eu decidi trazer 5 kg de arroz. O Japão é um dos maiores produtores de arroz do mundo, né? Não precisava trazer 5 kg de arroz. Podia ter trazido, né, sei lá, o arroz da semana. Não precisava trazer. Talvez, não precisava trazer. Né? Não precisava trazer. Mas eu trouxe 5 quilos de arroz do Brasil. E a pessoa que foi 5 quilos de coisas a menos que eu pus na minha mala. Talvez você também tenha uma história assim. Coloca aí pra gente ver o comentário. O que você trouxe, né, pro Japão achando que não ia ter, mas tem, né? E depois, eu acredito, quanto tempo demorou pra gente comprar arroz aqui? Um mês, né? Acho que depois de um mês a gente comprou arroz aqui e começou essa batalha para acertar o arroz. E eu tenho uma pergunta, não sei se você pode me responder. Como a gente faz para o nosso arroz ficar mais parecido com aquele arroz que a gente come no restaurante? Pois é, gente, eu tenho dicas quentes aqui hoje para você, né? Eu quando servi almoço aqui no ateliê, né, eu tenho uma panela industrial de fazer arroz, né, de fazer o gohan, que é a gás. Então o arroz sai assim, o gohan sai muito saboroso e ele sai diferente, né? Mas eu fui testando porque eu queria chegar nesse ponto, né, nesse sabor também numa panela normal em casa, né? Tem uma panelinha ali, deixa eu ver se... Depois eu vou mostrar, porque eu tenho algumas dicas, né, pra mostrar pra vocês ali na panela de gohan, tá? Uma das coisas é assim, isso eu aprendi na prática, né, trocando com os japoneses, perguntando, errando, né? E uma das coisas é assim, bom, lavar o arroz é fundamental, né? Para isso, eu quero dar umas dicas para você. Acho que eu vou começar do começo, depois a gente chega nessa parte, ok? Dos tipos de arroz, né, que a gente tem aqui. Você chega no supermercado e tem aquela pilha de arroz, né? Com vários pesos. Com vários pesos e tipos diferentes que você às vezes não sabe como comprar. Então, às vezes você deixa de comprar, né, para poder, porque não sabe comprar. Então a gente vai falar aqui dos principais tipos de arroz, né, que tem aqui. Bom, o arroz que muita gente, eu coloquei umas colinhas aqui, tá, gente? O arroz que muita gente tem dificuldade, assim, às vezes acha assim, ai, demora muito, né? Porque tem que lavar, pererê, né? Mas olha, a primeira coisa que as pessoas confundem muito é isso aqui, né? O arroz cru, ele chama comer, tá? E ele tem esse kanjizinho aqui, né? Tá tudo lá no blog, tá? Não se preocupem aí.
né? E Gohan, quando a gente fala Gohan, a gente se refere ao arroz cozido, né? Às vezes até a refeição, né? Então a gente fala assim, já comeu Gohan? Que horas vai ser o Gohan, né? Que é a refeição. Então, quando a gente fala arroz cru, né? Que é o grão mesmo, né? Cru, né? Ele é chamado de comer, tá? Não é comer de comer, comer, né? Comer de arroz. Comer de arroz, tá? E o Gohan é quando ele já está pronto. E aí, no supermercado, quando você chega e tem aquela pilha de ingredientes lá e tudo, de arroz que você não sabe, né, os tipos. Então, o mais comum aqui, que é esse arroz transparente que a gente compra, né, ele é chamado de Hakumai, tá? Não se preocupe, tá lá no blog, depois vocês veem. Então, a gente tem, ó, o Hakumai, né, que é o arroz branco, tá? Esse arroz comum que a gente compra, né? E dentro dessa categoria do Hakumai, o arroz assim mais consumido, digamos assim, do Japão é o Koshihikari, né? Então você vê lá escrito, tá? Em hiragana, né? Koshihikari, que é um tipo de arroz. Então isso vai muito do tipo de cultivo, do solo. Então é um arroz que ele é usado para o sushi, tá? Então a quantidade de amido, então tem todo um processo aí, ok? E a gente tem o moti gourmet. O moti gourmet é aquele arroz, ele é branco, é aquele arroz que faz o moti, né? Que faz os doces japoneses, o agashi, tá? Né? Mas hoje a gente vai, fixar muito no Hakumai, que é o arroz comum, ok? É só para vocês saberem que existem vários tipos. E aí, muita gente pergunta o arroz integral, que agora está na onda, né, de uma alimentação mais saudável e tudo. Aqui no Japão chama Genmai, tá? Ele é o arroz integral. E depois eu quero dar uma dica na panela de arroz, porque para cozinhar cada tipo desse, tem uma funçãozinha lá que você tem que colocar. Não tenho né? até medo de mexer nessa panela. Para o arroz sair legal, sair gostoso, tá? Então o Genmai é o arroz integral do Japão. E aí, para as pessoas que não têm muito tempo, né, é corrido, chega do trabalho, quer comer rápido, fazer um arroz rápido e tudo, né, existe um arroz que não precisa lavar, porque a gente tem que lavar. Quando a gente compra o Hakumai, você tem que lavar, né, porque ele vem cheio de pozinho, né. Então, esse musenmai, que é esse candizinho aqui, né, ele não precisa lavar. Né? Eu tirei uma cópia de uma foto, mas está lá no blog, tá? Então é esse candy aqui, tá? De musenmai, quer dizer, ele já é lavado, né? Ele não precisa lavar. Qual é a diferença disso aí, né? O arroz, quando ele é colhido e tudo, ele tá aqui, ó, o genmai, ele tá com a casca dele, com tudo. Por isso que ele é mais saudável, porque ele tem mais fibra, ele tem mais nutriente. Aí ele passa por um processo de beneficiamento que a gente chama, tem as maquininhas, né, que você coloca lá para beneficiar o arroz. Ele vai virar o Hakumai, tá? Ele tira a casca e vai ficar o arroz branco, que é o que a gente normalmente usa, ok? Depois desse processo, ele passa por um outro processo para tirar o pozinho que fica, ou seja, para limpar o arroz, para polir o arroz, que aí não precisa lavar. Por que a gente lava? Porque ele só tirou a casca ali, mas ele não foi tratado, né, para tirar aquele pozinho que fica da casca. Então o musenmai, ele não precisa lavar, porque ele não tem mais esse pozinho, ok? Então esses são os tipos, tá? Bom, aí depois, né, de vocês verem esses tipos, a gente vai ver, por exemplo, na hora de fazer o arroz, que agora a gente vai fixar no Hakumai, tá? Então agora a gente vai falar aqui do Hakumai. Esse arroz, para ele ficar gostoso, igual esses de restaurante, porque a panela a gás, ela dá um sabor diferente realmente no arroz. Tem alguns truquezinhos que a gente pode fazer para deixar o arroz mais gostoso. Um deles, bom, a lavagem, né? Então a primeira lavagem, eu gosto de usar esse tipo de tigela, tá? Porque, tá vendo que ela aqui, ó,
ela não é lisa. Então ela facilita na hora de você lavar o arroz. Ele vai passando por aqui e ele vai tirando esse pozinho que fica. Faz uma espécie de algum atrito aqui. Ele tem um atrito, né? E aí ele tem essa parte para escorrer, a primeira lavagem, por exemplo, e embaixo ele tem um pezinho e ele tem os furinhos. Então o que acontece? A primeira lavagem dele é importantíssima, porque você vai colocar o arroz aqui, você vai colocar água corrente e você vai ver que vai ficar um pozinho branco, né? Por cima. Essa primeira lavagem você tem que descartar essa água. Então eu descarto aqui, porque é mais rápido, né? E aí depois você, na água corrente, você vai lavando e você vai esfregando ele aqui. Tá ouvindo o barulhinho, gente? Ó, tá? Então ele tem esse atrito aqui, porque ele vai limpando o arroz. A única coisa que os japoneses falam muito assim, que você não pode fazer um arroz e quebrar os grãos do arroz. Então esse atrito que você faz aqui não pode também ser tão forte, porque você não pode quebrar os grãos, ele tem que cozinhar os grãozinhos inteiros, né? Então, a lavar. Então, aí você vai lavar umas 2, 3 vezes, né? Vai depender muito do tipo de arroz, né? Da qualidade do arroz, tá? Então, você vai lavar umas 2, 3 vezes, despreza essa água, vai colocar na panela, né? De arroz, de cozinhar. Eu faço na panela elétrica, né? E aí você vai colocar a água, tem a medida lá. Depois a gente vai na panela e eu vou mostrar, dar umas dicas lá. E aí tem as medidas lá, né, pra você colocar. Aí vem o primeiro truque, né, que é colocar gelo. Marque aí, tá? Você vai colocar água, aí eu coloco um pouquinho abaixo do que eu deveria colocar, porque eu coloco umas pedrinhas de gelo na panela, junto com a água, né, e o arroz. Então eu pego o gelo e coloco lá, sei lá, umas 5 pedrinhas, 6 pedrinhas de gelo para cozinhar junto. Gente, essa dica assim, faz um gohan ficar brilhoso e ele fica bem mais saboroso. Então esse arroz que você vai em restaurante, que é super brilhoso, bonito, né, que dá água na boca, pelo menos em mim dá, né? Então uma das dicas, porque a panela de arroz, a panela a gás, ela naturalmente já deixa o arroz mais brilhoso, mas em casa, na panela elétrica, você colocando as pedrinhas de gelo, essa panela, fica legal. Essa panela é muito grande? Essa panela a gás? A gás é que tá, né, como eu não estou usando, eu levei para o depósito. Ela é desse tamanho, a minha panela gás, então enorme. Você faz... Então eu fazia bastante. Mais ou menos quantas medidas de arroz? É para fazer para muita gente. Para muita gente. Porque eu faço 3. Dá para o meu almoço, para o meu café da manhã e para o meu almoço. Pois é. Para mim e para minha esposa, né? Então é bem pequenininha mesmo a panela, né? Essa é muito maior. Muito, é desse tamanho. Entendi. Né? Então ela é enorme, né? Bem grande mesmo, tá? Então a primeira dica seria o gelo. Experimentem, gente, depois vocês me contam, tá? É bem legal. Uma outra dica, deixa eu pegar minha colinha aqui, porque senão eu vou passar dicas e eu não vou lembrar. Antes do gelo, deixa eu falar uma coisa que também é importante. Gente, tudo isso eu aprendi com os japoneses e eu testei, tá? Pra ver se realmente faz diferença. E faz. Então, assim, depois que você lavou lá, que você colocou na panela com a água, né? Antes de colocar o gelo, você deixa uns 30 minutos, os japoneses falam 1 hora mais ou menos, de molho, lá paradinha, na panela, sem ligar, né? Então eu deixo, quando eu tenho tempo eu deixo, quando eu não tenho, vai sem deixar esse tempo. Mas eles falam que se você deixa de molho o arroz uns 30 minutos pelo menos, né, ele fica mais saboroso. Então você deixa lá 30 minutos com a água, né, antes de ligar. Quando você for ligar, você coloca as pedrinhas de gelo e liga. Então, isso também dá diferença, você deixar ele de molho. Ele fica um arroz mais hidratado? Mais hidratado, exatamente. Assim? Legal. Né? Então, legal. Ele fica mais saboroso. A textura muda e o sabor também muda, né? Bom, boa dica, hein? Outra coisa, e aí depois de pronto, também tem uma dica que não sei se vocês fazem isso, mas depois de pronto, você dá uma misturada nele. Então você vai, deixa eu pegar aqui, né? Você tem a panela aqui, tá o arroz lá, né? Então você vai misturar de baixo para cima. Então você mistura todo o arroz. Os japoneses, eles falam que isso faz com que distribua por igual a umidade que fica
né, no arroz. Já aconteceu comigo de ficar ressecado em cima. Pois é. Então, se você mistura depois de pronto, né, você distribui a umidade por igual, então ele fica mais saboroso e ele fica todo por igual, né, úmido todo por igual. E aí você espera uns 10 minutinhos com a panela fechada para comer, que também fica mais gostoso. Eu, normalmente, não dá tempo de esperar esses 10 minutos. Então, eu acabei de mexer. Quando toca lá que apita, que ele tá pronto, aí eu espero lá uns 2 minutinhos, eu mexo e aí já vamos comer. Já vai pro prato, né? Não dá tempo. Mas se você deixar esse tempinho também de espera, também ajuda bastante a dar mais sabor, né? O arroz fica melhor. São só coisas que a gente consegue fazer com 5 minutos, às vezes, né? Ou no caso dá meia hora, né? De molho, né? Mas não mas é difícil também, né? Mas dá, né? Não é difícil. Se você tem um tempinho, você pode fazer. Que assim, a gente é acostumado com o arroz do Brasil. O arroz do Brasil você coloca lá e quase não dá errado. É verdade. Né? Porque a gente já tem esse costume de trabalhar com ele, né? Agora se chega aqui, nem sal a gente coloca. Pois é, né? Então fica diferente, né? É verdade. E a gente tem que contar com pessoas que saibam o que tá falando. E assim, a panela também ajuda. Então tem umas panelas, né, que elas são mais finas. Então às vezes o arroz embaixo pega, né? Ele fica mais amarelinho assim, ele pega um pouco, né? Mas isso é a panela. Então o ideal é a panela mais grossa. Porque de panelas, se você vai no mercado, um lugar que vende eletrônicos, né? Você encontra a panela de 3 mil ienes até 100 mil. É verdade. 200 mil. É muito absurdo a variação dos preços. E não é possível que uma panela de 100 mil não faça um arroz melhor do que de 3. Que aí tem mais funções, né? Também. Né? Às vezes tem tanta função que a gente nem usa, né? Mas faz diferença nesse sentido, de ser uma panela mais grossa, né? Não ser uma panela tão fina, ok? Então, gente, o arroz... deixa eu dar uma dica legal. Quando eu vou fazer... eu chamo de charra, mas é um charra minha moda, né? Seria charra baiana. Seria um yakimeshi, né? Que é um arroz com outros ingredientes, ovo, bacon, né? Frango, né? Vários legumes e tudo. Quando eu vou fazer, eu uso essa dica, mas você pode usar no seu dia a dia aí, que é quando você coloca... Depois, eu acho que no post anterior que eu dei umas dicas, eu coloquei essa dica do vinagre, né? De você colocar no arroz, né? Então você vai colocar o arroz, a água, né? Pode colocar aí o gelo e coloca uma colherinha de vinagre, né? Vinagre branco, vinagre qualquer um, né? No arroz, pode ser limão também, não vai ficar com gosto, gente, claro, depende da quantidade. Depois eu vou ver o post, eu coloco novamente lá a quantidade, mais ou menos. Eu coloco a olho, dependendo da quantidade que eu faço. Mas você sabe que esse vinagre no arroz, o que ele faz? Ele quebra um pouco o amido do arroz, porque o arroz japonês, ele tem uma quantidade de amido muito grande, por isso que ele é unidos venceremos, né? Bom, eu no Brasil já gostava de arroz assim, papado, então eu não tive muita dificuldade. E aí você colocando vinagre ou limão, né, um ácido, você quebra esse amido, né? Então ele fica mais soltinho e é incrível, né? Então quando eu vou fazer esse yakimeshi, qualquer dia desse eu dou a receita aqui pra vocês. Ele fica mais solto, né? Então dá pra fazer também um arroz um pouco mais, o arroz japonês, mas um pouco mais soltinho, claro. Não vai ficar solto igual do Brasil, porque o tipo de arroz é completamente diferente, é como eu falei. O arroz japonês ele tem uma quantidade de amido muito maior, mas ele fica mais solto, ele não fica tão empapado. E isso também vai depender muito da quantidade de água que você colocar, né? Mas essa dica do vinagre é legal, né? Faz diferença. E é facinho, né? E é fácil, né? Dá pra você ali ir aos pouquinhos achando a sua medida, né? A medida que é melhor pra você. É isso mesmo. Né? E aí, gente, depois, acho que é melhor depois, né? Eu mostro a panela ali, que eu tenho que levar a câmera até lá, porque lá tem as funções. Então, por exemplo, se você vai fazer o arroz que não precisa lavar, né?
tem a função para cozinhar esse tipo de arroz, tem a função para você cozinhar arroz com alguns outros ingredientes, então tipo você colocar cenoura, colocar um takenoko, né, cogumelo, então também tem a função diferente, porque o tempo de cozimento é diferente, então é importante, né, e isso vai fazendo com que seu arroz saia mais gostoso, né, e cozido na medida certa, ok? Aí depois eu mostro então para vocês. Beleza? Então, o arroz, gente, estão muito quietinhos aí hoje. Será que tá aqui, ó? Vamos ver. Abaixar aqui. Bom, a Gisele tá falando que não tem mais prazer em comer arroz agulhinha, e sim o arroz japonês. Parabéns, né? Eu, sinceramente, eu sou do tipo assim, gente, eu gosto muito... Se eu estou no Japão, eu procuro me adaptar ao que tem no Japão. Claro, eu compro produtos do Brasil. Imagina, eu vou deixar de comprar, né, ingredientes para fazer uma moqueca, né, eu baiana e tudo, não dá. Eu compro feijão que se acha agora em vários mercados também, né? Tem a opção dos brasileiros, tem outros mercados que já estão trazendo o feijão, né? Então, de vez em quando eu faço feijão. Então, assim... Tem, claro, a gente compra também alguns produtos, mas eu procuro, meu dia a dia, eu procuro me adaptar o que tem aqui, né? O que a gente tem de mais fácil, né? Aqui no Japão, tá? A Gisele tá falando que usa o nigari. O nigari, né? Eu também uso, só que eu não boto no arroz. Você pode botar gotinhas, né? Que é o cloreto de magnésio, né? Depois assistam. Entra lá no portal, assistam a live da Ana Shudo, que ela fala do nigari, gente, é maravilhoso, né? Eu tô tomando também todo dia, né? E dá pra colocar no arroz. Então ela dá a dica lá de quanto você colocar no seu arroz. Então, quando acabar aqui, depois vocês vão lá e assistam lá da Ana Shudo, tá? Que ela fala do nigari. Boa lembrança, Gisele. Não esquece de compartilhar também com seus amigos na sua timeline essa live. Para eles saberem também essas dicas. Vamos alcançar mais pessoas, porque eu acho que quanto mais pessoas a gente alcançar dando essas dicas, eu acho que facilita também, né? Muita gente não sabe e acaba tirando proveito, né? Dessas dicas para facilitar o dia a dia, ok, gente? Então vamos lá? Então o arroz, tudo bem? Acho que arroz é a base de tudo, né? É a base de tudo, né? E... Depois, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí que depois eu respondo com certeza. Cícera, é bom? Boa noite. Bem-vinda, tá? E aí, uma outra coisa aqui, que é a base da comida, é o arroz e feijão do Japão, né? Arroz e feijão japonês. É o arroz com misoshiro, né, gente? A sopa de miso, né? Então, os japoneses consomem... desde manhã, às vezes no almoço, no jantar, né? Vendem até aquelas garrafinhas térmicas pequenininhas. Para colocar misoshiro. Você coloca em qualquer lugar e você tira ali e toma quentinho, né? Em qualquer horário. É verdade, né? Então, o misoshiro também é um prato típico. E aí vem, né, os ingredientes que as pessoas também têm muita dificuldade de comprar, porque tem alguns tipos e a pessoa às vezes não sabe qual é a diferença, que são os tipos de miso. Né? Você tem uma prateleira assim com toda uma opção gigantesca. É muita opção, né? Tanto de preços quanto de embalagens, você não tem ideia do que é bom e o que não é, né? É verdade. Só experimentando. Né? É verdade. Então, basicamente a gente vai ter 3 tipos de miso, que são os principais, né? Né? O shiro miso, né? Que é o miso branco, tá? O aka miso, que é o miso vermelho, e aí tem o awase miso, né? O awase miso é uma mistura do branco com vermelho. Porque o que acontece? O shiro miso, né? O tempo de fermentação dele é mais rápido, então ele é mais suave, ele tem menos sal. Quanto mais tempo de fermentação tiver, mais salgado vai ficando, mais concentrado vai ficando o sabor, então ele vai ter um sabor mais forte, né? E aí vai de gosto. Eu sempre uso o awase miso, que é uma mistura, para mim é um equilíbrio perfeito. Então é uma mistura do shiro miso e do aka miso, né? O aka ele já é bem forte, né? Então eu gosto muito de usar o awase miso, né? Que é esse aqui, tá? Então ele está escrito, ó, em hiragana, awase miso,
tá? Existem várias marcas, tá, gente? Então, olha, ele não é tão vermelho e não é tão branco. Então, ele tá, né, misturado, então ele... O branco seria mais claro que mais isso. claro. Lá no blog tem foto do branco, tem foto do, né? Eu vou no supermercado e vou tirando minhas fotos para botar lá no blog para vocês. Sei, né, como é isso, sei como é isso, todo mundo faz isso. Então eu fico feito uma louca lá tirando fotos nas prateleiras. Então eu coloquei foto lá do AK Miso, do Shiro Miso e do Awase, ok? Eu tenho esse porque é o que eu uso, né? Raramente eu compro o AK Miso e o Shiro Miso. Eu prefiro usar essa mistura, que eu acho que o sabor realmente é mais equilibrado. Ele não é tão salgado, ele não é tão forte, então eu acho legal, tá? Então o miso é importantíssimo, porque é a base, né, do misoshiro e de várias outras comidas. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer carne de porco, que eu amo, ela passada só no miso, né? E aí eu passo nesse awase miso Coisa ruim, né? e frito, né? Eu grelho ela e fica uma delícia. Eu não coloco tempero nenhum mais, só ela passada no miso, né? É um tempero, né? É um tempero, né? Então é uma forma de você comer, né? E o miso, ele tem também, né, seus nutrientes e tudo. Então eu acho que assim acaba sendo uma alimentação saudável. Só tem que tomar cuidado. Por exemplo, o AK miso, por exemplo, que tem uma quantidade de sal muito grande, então tem que tomar cuidado, tá? E aí no misoshiro, né, a gente normalmente usa o tofu, né? Que todo mundo também já deve conhecer, que é chamado, entre aspas, do queijo japonês, né? Ele parece um queijinho. Eu amo, né? E agora eu tô na fase, que eu já tô com meus 51 anos, de comer bastante tofu, né? Para não ficar muito nervosa, entendeu? Então, o tofu também ele tem 2 tipos básicos. Também você chega nas prateleiras lá do supermercado e tem uma quantidade também de tofu, né? Então ele tem 2 básicos, né, principais, né? Então a gente tem o kinogoshi, tá? Que é esse aqui primeiro, que é um tofu mais molinho, né? Ele derrete na boca, ele é bem mais macio. E a gente tem o momen, né? O momen já é mais duro, mais firme, né? Qual é a diferença dele? É no processo de fabricação. Então, por exemplo, o kinoguchi, né, esse mais molinho, ele não é prensado. Só coloca lá o coalho, tudo, e escorre a água, né? E aí ele é desenformado, né? Então ele não é prensado. O momen, ele já é prensado. Então por isso que ele fica mais firme, né? Então o kinogoshi, ele é muito usado assim em saladas, né, em pratos frios, né? Eu amo comer puro com shoyu, boto um gengibrezinho, um shogar, né? E shoyu e tudo, e é uma delícia, né? E o momen, como ele é mais firme, ele é mais indicado para você usar em comidas que vão no fogo, né? Cozidas. Então, você vai fazer um misoshiro, né? Claro que você pode usar, né? O mais molinho também, é opcional. Mas o momen é mais indicado, porque ele não desmancha, tá? Então você faz o misoshiro, você faz esses nabes aí, esses cozidos japoneses, né? O sukiyaki. O sukiyaki, na verdade, ele é muito usado, o yakigoshi, né? O yakitofu, que é o tofu grelhado, né? Então ele tem um sabor já diferente, tá? Eu já tive essa experiência de colocar um no outro, aí no misoshiro ele vira ele desmancha, né? Ele faz. Você tá tomando é mais. verdade, né? Tá tomando tofu dissolvido, né? Exatamente. Tudo bem, ele tá lá, né? Mas você não consegue comer, né? Então ele é mais indicado para comidas que vão ser cozidas, né? Tá? Porque aí ele não desmancha, ok? Não estragou, sabe? Não estraga, mas não ficou igual, você né? não come o tofu, né, inteirinho lá, né, gostoso. Você não consegue mais pegar ele com o hashi e acabou, né? É verdade, né? Porque tem umas coisinhas que é gostoso de pegar ali no meio com o hashi, né? Pois é. E aí no misoshiro a gente usa muito também, né, essa alga, né, o akame, né? Então ela vem, eu e a câmera. Ela vem assim, seca, e você vai hidratar. Tem pessoas que hidratam antes, mas gente, não precisa. Você vai colocar na água quente,
né? E ela, automaticamente, ela já vai hidratando. Então, não tem necessidade de hidratantes para colocar lá, né? Então, esse aqui é legal também para colocar. E isso vai dando sabor, né? No misoshiro. Então, o básico, o misoshiro básico, ele vai o wakame, né? Ele vai o tofu, né? O negi, né? Que é a cebolinha, né? E só. Né? E o miso, claro. Agora, o miso, por exemplo, deixa eu ensinar primeiro uma coisa para vocês, que eu aprendi isso com uma japonesa e eu nunca esqueci. E eu uso isso até nas receitas brasileiras, né? Que é muito legal essa dica. E se você parar para pensar, faz todo sentido. Então, os japoneses, na culinária, eles usam muito essa técnica chamada de sa, shi, su. Deixa eu mostrar direito. Se, so. O que é a técnica do sa, shi, su, se, so? Quando a gente vai aprender japonês, é a primeira coisa que a gente aprende, né? O alfabeto japonês lá, né? É o a, i, o, u, sa, shi, su, se, so, né? E o que significa isso, gente? Por que essa sequência do sa, shi, su, se, so? Porque é a sequência que vai dando sabor. Então, você vai construindo sabor, né, naquele alimento que você está preparando. Então, por exemplo, no misoshiro, se você colocar o miso primeiro e depois colocar os outros ingredientes, ou uma outra comida que vai, por exemplo, açúcar e tudo, ele vai mascarar. O açúcar ele não vai dar o sabor, né? Porque o miso ele já está lá e ele é mais forte. Né? Então tem toda uma sequência para você ir construindo o sabor, para ir dando sabor no seu alimento. Então, olha, o que é o sa? Tá dando para ver, né? O sa é sato, que é de açúcar, né? O shi é de shio, sal. Então, quando você vai construir, né? Quando você vai construir uma comida, você vai fazer uma comida, por exemplo, sempre o açúcar vem antes do sal. Olha que legal isso, porque você consegue um sabor melhor. Ele fica como base. Ele fica como base. Legal. Tá? Então, o sato, que é o açúcar, vem primeiro. Depois vem o sal. Aí depois vem o su, que é o vinagre. Claro, nem tudo que você vai fazer leva todos esses ingredientes, mas você vai na sequência da sua receita, tá? Então, o su é o vinagre. E o se, ele o nome se, deixa eu ver se eu consigo pronunciar, porque é tão difícil essa pronúncia. Ele é, se-u-yu. Se-u-yu. O que é esse se-u-yu? É como os japoneses chamavam o shoyu antigamente. Ele não era chamado shoyu, ele era chamado se-u-yu. Por isso que é o se aqui. Até encontra algumas receitas, alguns shows com esse nome. Com esse nome, exatamente. Né? Assim, porque era o nome antigo do shoyu aqui no Japão. E o so é de miso, né? Então, isso aqui é a base da culinária japonesa, né? Claro, tem outros ingredientes, o sake e tudo. Mas essa é a base da base, né? Então, eles usam essa sequência. Então, não esqueçam, sa, shi, su, se, so. Então, quando você vai fazer alguma comida que tem açúcar, sal e, por exemplo, tem miso, quem que você vai colocar primeiro? O açúcar, depois você vai colocar o sal, depois você vai colocar o miso. Você seguindo essa sequência, você consegue construir um sabor melhor, né? Naquela comida que você está fazendo, né? Isso é muito legal, é tudo que a gente quer. Oi, Paulinha, boa noite, Paulinha. Você pergunta pra sua avó, né, como que ela faz o almoço, fica tão gostoso. Ela fala, é só amor. Pois e com certeza também, né, nossos avós seguiam alguma sequência de construção de sabor, porque isso é muito importante, né? Então, beleza até aí, gente? Tudo bem aí, Anderson? Tudo bem, tudo bem. Eu tô vendo que a gente pode construir, né, dentro da nossa experiência aqui no Japão, algo que é vantajoso pra gente até se a gente for pro Brasil, né? Com certeza. Porque acho que nenhuma dessas dicas eu tinha ouvido antes, pelo menos de brasileiro. Né? Então, é legal porque a gente vai aprendendo essas técnicas e vai usando no dia a dia. Então, vai fixar, né? Você vai ter um resultado disso que você vai estar usando. Eu tô gostando, tô adorando essas dicas.
São coisas assim básicas que já que a gente está falando em adaptar o paladar, né, ao Japão, nada melhor do que a gente começar com o que é básico aqui no Japão, né? Arroz e feijão japonês. O arroz e feijão japonês de todo dia, né? Então é o básico. Então, gente, se você tem, eu amo, né? Se eu tenho, por exemplo, um arroz pronto, faz um misoshiro, aí vocês vão ver aqui, é rapidão que faz, e você faz um tamagoyaki, ou, né, que é rápido também, pronto, você está com a refeição aí completa, você tem todos os nutrientes que o seu organismo necessita, né? Então é legal, tá? E é até legal mudar um pouquinho, né, porque a gente tem essa visão de que o café da manhã ele não é almoço. E os japoneses têm essa visão de que o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia. Porque vai te dar força para você, né, ir para a batalha aí o dia todo, né, de trabalho. Então, ele tem os nutrientes que o organismo precisa e vai te dar energia para você, né, aguentar aí o dia inteiro de trabalho. Então, até a principal refeição. Quando a gente chegou aqui, a gente começou nessa onda, né, brasileira, né? Eu comprava pão, um queijo, tomava um leite e ia trabalhar. Mas a gente trabalhava 2 horas morrendo de fome. É verdade. Porque aqui você trabalha bastante, né? É um pouco diferente o ritmo, né? Acho que vocês já sabem disso. Mas aí a gente falou assim, vamos experimentar fazer asagohan? Vamos. E estamos comendo até hoje. Né? É uma delícia. De final de semana a gente até muda um pouquinho, né? A gente come um pãozinho, né? Mas assim, não abandonamos esse paladar, mas introduzimos essa possibilidade no nosso café da manhã. E é muito bom, ele sustenta até pelo menos o almoço. Verdade. Né? E é o que os japoneses falam, quer dizer, a comida, né, se você for ver, essa combinação, né, do arroz, que é carboidrato, né, o misoshiro, que ele tem vitaminas, ele tem proteína, né, tem vários nutrientes, né? É algo fermentado também, né? Né? E aí você tem, por exemplo, uma proteína à parte, né? E aí vem a salada, vem o tsukemono, que né, aquela conserva. Você tem uma alimentação completa aí, né? Então ela é saudável, né? Então eu acho assim que é um bom hábito pra gente realmente adquirir, né? Sabe uma coisa que eu percebi só aqui, que eu não tinha percebido no Brasil, a quantidade de comida que a gente ingere. A gente come muito no Brasil. Verdade. Né? E aqui se come muito pouco. Então, a sensação que eu tenho é que alimenta mais. Com certeza. Você né? está mais alimentado pro dia. Né? Essa é a sensação que eu tenho. Eu tô aqui há pouco tempo. Mas é verdade. Né? Justamente porque tem essa combinação perfeita de nutrientes que o nosso organismo necessita. Né? Então, para aguentar mesmo para aguentar. Né? É isso aí. Se eu não vi sua pergunta, deixa eu ver se eu volto aqui. Depois eu vejo, tá? Ou você repete? Eu perdi, passou muito rápido aqui. Tá, gente? Então, e aí, quer dizer, a gente já falou do arroz, do misoshiro, né? O tofu, né? E aí o tamagoyaki, que é uma fonte de proteína, que é o ovo, né? E ele... Você já comeu ovo cru? Eu não, gente. Ovo cru não dá. Ainda não consegui me acostumar. Eu prefiro um tamagoyaki. Tem algumas combinações que você pode fazer com ovo cru, né? Que aí você mistura no arroz quente, então ele já dá uma cozida ali, sei lá. É uma delícia. Bota um shoyuzinho ali e pronto, acabou. Né? Eu gosto dessas coisas assim, meio diferentes. Porque eu experimentei também, né? Eu falei assim, não, eu quero experimentar. Será que é ruim? Será que é bom? Isso aí. Eu me apaixonei pelo ovo cru. Não como todo dia, mas sempre que eu posso, eu coloco um ovinho lá. Pois é. É a palavra-chave que eu ia deixar aqui hoje com vocês, né? Experimentar, gente. Se dê a chance de experimentar. Porque senão você nunca vai saber realmente o sabor. Às vezes você se surpreende, você acha, não, né? Não vou gostar, e você come e acha maravilhoso, e vice-versa, tudo bem. Mas se dá a chance de experimentar, né? E procurar, assim, sabores mesmo. Vai aos pouquinhos, né? Vai aumentando. Procura experimentar sabores mais próximos do que você já conhece, já está acostumado, por exemplo, o ovo, com o tamagoyaki, porque aí já entra o shoyu, né? Já entra, por exemplo, o hondashi,
né? Que é um caldo de peixe, né? E kombu, né? Que é gostoso, tá? Que dá um sabor legal. Então, assim, vai provando, né? Então, a dica é experimenta, não deixa de experimentar. Gra, boa noite, Gra. Você não perde muito de experimentar, você Obrigada, ganha. Gra. Pois é, Você né? ganha, Então se dá uma chance. Se surpreende às vezes, né? Se surpreende. Eu acho assim que a maioria das vezes você se surpreende pro bem, né? Eu acho que menos vezes você se decepciona. Então, se dá a chance de experimentar, prova um pouquinho, né? Eu sempre falo isso para os meus filhos. O máximo que pode acontecer é você não gostar e não querer comer nunca mais aquilo. Pronto, acabou. Comeu uma vez. Né? Mas você experimentou, você se deu a chance de ver aquele sabor, de sentir aquele sabor. Né? Então, se dê a chance de experimentar. Até né? as próprias ovas, Obrigada, né? Bruna. De peixe, às vezes você olha assim e fala, olha, peixe. Pois não é ruim. Não é ruim. Mas tem que ter mais coragem do que algumas coisas, por exemplo, me incomoda, não é o sabor, é a textura. Né? Então, por exemplo, o peixe cru, né? Não é que eu não gosto de sabor, mas me incomoda aquela textura dele na minha boca, né? Então eu evito, né? As ovas de peixe a mesma coisa, a textura dela, aquilo me incomoda um pouco, né? Mas eu experimento, eu me dou a chance de experimentar e agora eu falo pra vocês, realmente, não é o sabor, não é a textura. Não é o sabor que você mais gosta. Não, o sabor não me incomoda, gosta, né? É a textura. Né? Mas então, experimentou, experimentei. Você pode dizer assim, não, isso aqui você tem que experimentar, mas pra mim... Pois é, então se dá chance, né, de experimentar, porque eu acho que vale a pena, tá? Beleza aí, gente? Tudo bem? Podemos ir para a receitinha ou não? Manda sua pergunta também, hein? Vão perguntando aí, às vezes passa rápido aqui. Obrigada, Si. Tá? Vão mandando perguntas, depois dê uma olhada lá no post, né? Pra vocês verem lá os termos, os nomes japoneses, tá? Vou chamar meu assistente, hoje eu tô de assistente, né? Pra gente fazer aqui. Ele é o fazedor de tamagoyaki em casa, porque o dele sai perfeito, né? Então, quando eu quero uma coisa rápida, eu vou e faço. Aí não sai. Mas quando eu quero uma coisa, né, mais elaboradinha, né? Ele é o fazedor. A minha filha fala que o dele é mais gostoso que o meu. O tamagoyaki do pai é mais gostoso que o meu, né? Mas tudo bem. A receita é assim, gente. Na verdade não tem uma receita, uma quantidade, né? Mas eu coloquei lá no blog, né? No post, uma quantidade que mais ou menos, que é o que a gente foi assim, porque a gente faz a olho. Então, foi fazendo, a gente foi pesando para colocar lá no blog, para vocês pelo menos terem uma ideia, né? A primeira vez que vocês vão fazer, vocês não sabem ainda o sabor que tem que ficar, né? Então, assim, a gente procurou colocar umas quantidades, umas medidas lá, para ver se vocês, pelo menos, seguem, né? Para não ter muita dificuldade, né? Mas tudo é aberto, né? Você pode Mas é aberto. Então, assim, eu gosto mais do sabor do hondashi, põe mais, né? O shoyu eu quero diminuir, ficou muito forte, diminui. Então, a gente vai colocando meio a olho, porque a gente já sabe o gosto da família, que a gente gosta, né? Então, eu só coloquei lá para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, deixa eu só mostrar aqui, olha, o tamagoyaki, por exemplo, tá lá no blog, tá? Depois vocês pegam, não precisa desesperar, não. O ovo, né? E aí tem o açúcar, que a gente usa o açúcar comum aqui do Japão. Claro, comida japonesa, açúcar e sal, né? Isso é fundamental. O shoyu, que a gente coloca um pouquinho só, não pode colocar muito, senão vai ficar um tamagoyaki marrom, né? Ele tem que ficar amarelinho. E o hondashi, que é fundamental para dar o sabor do tamagoyaki, né? Que é esse caldo de peixe seco. Tá? Então é um pozinho que você compra fácil no seu mercado e ele dá um sabor gostoso no tamagoyaki, né? Tem japoneses, inclusive, que eles pegam esse hondashi, eles dissolvem no shoyu, colocam um pouco de água, não sei o que, mas também não precisa, gente. Você coloca ele direto no ovo e rapidinho ele dissolve. Então, porque se você acrescentar água, já vai mudar a textura e o sabor do seu tamagoyaki, né? Então, às vezes a gente compra no supermercado alguns
que ele é mais aguado, você sente, né, que ele não tem tanto sabor, né? Então, normalmente a gente não usa água, né? É só um pouquinho do shoyu e o ovo ele é suficiente para dissolver, né, o hondashi, tá? O açúcar, ó, é o açúcar normal aqui do Japão. Eu falo que é o açúcar molhadinho, né? É o açúcar comum que corresponde ao açúcar refinado do Brasil, tá? E pronto. E aí a panela, que é importante, né? Porque sai bonitinho o tamagoyaki, né? Então essa panela você acha em qualquer home center, né? Acho que até no Ryakuen tem, né? Talvez ela não seja tão grossa embaixo, então aí às vezes queima, né? Mas ela é quadradinha porque facilita você dar o formato. Mas se você não tem uma panelinha dessa, vai numa frigideira normal que você consegue, tá? Fazer. Não deixe para testar depois. Não deixe testar. De testar, exatamente. Vai que é uma coisa que você vai comer todo dia. Você né? decide que é bom para você todo dia. Pois é, né? Eu acho que... E não é caro, é fácil de achar. E aí, a receita do misoshiro também. A gente colocou aqui para vocês terem uma ideia, né? Que vai a água, né? O miso, que é fundamental. O tofu, que é opcional, mas normalmente a gente gosta de colocar. O akame, né, seco, que é a alga, e o negi, que é a cebolinha. Esse é o básico. Mas você pode incrementar seu misoshiro. Você pode fazer, por exemplo, ele com aqueles moluscos, né? Assari, né? Que fica uma delícia também para quem gosta de marisco. Você pode colocar cenoura, né? Você pode colocar cunhaco, né? Várias coisas, né? Esse é o básico do básico, né? E a única coisa do misoshiro que tem que tomar cuidado é que o miso, que é por último que você vai colocar, né? Porque lembra da nossa sequência lá, né? A gente tem, ó, o miso é lá no fim, tá? Ele é por último. O miso, ele não pode ferver, né? Não é que não pode, ele não deve ferver. Porque se ele ferve, primeiro que ele vai perder nutrientes e segundo, ele vai mudar o sabor, né? Então ele não deve ser fervido. Então ele deve ser o último a ser colocado, né? E aí não deixar ferver, tá? É só dissolver lá e aí você toma, tá? Daqui a pouco a gente experimenta aqui, tá? Então podemos ir para a receitinha? Vamos lá? Vamos. Eu também, a Gra tá falando que adora com ovo. É uma delícia, né? Bom, gente, perguntinhas vão colocando aí que eu vou vendo e vou respondendo, tá? Eu tô por aqui, hein? Eu vou baixar a câmera, né? Porque agora vocês precisam acompanhar aqui, né? E é muito rapidinho, tá? Não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Então eu vou baixar, tá? A câmera, ok? Vamos pro fogão. Gente, esse é o G, pra quem não conhece. Boa noite. Né? É o meu assistente, meu companheiro, meu tudo. Vamos ver com a minha câmera também. Oi, olá, Oi, gente. tudo bom? Tá, então vamos lá, gente. Eu acho que aqui tá dando pra todo mundo ver bem, né? A panelinha. Vai começar com o quê, gente? O que você prefere? Vamos com o tamagoyaki? Vamos começar com o tamagoyaki, meninas? Ó, tá? Aqui só tem ovo batido, tá? Misturado. É outra coisa que eu aprendi com o japonês, mas eu adaptei. Porque japonês, eles falam que o ovo para o tamagoyaki não pode mexer muito, misturar muito, bater muito, né? Mas quando você faz o tamagoyaki, fica aquela parte branca, porque a clara, ela cozinha mais rápido que a gema. Então, com 60 graus mais ou menos, a clara, ela já cozinha. Desculpa, gente, meu microfone. A clara cozinha. Então, você come o tamagoyaki, por exemplo, e ela fica aquela clara lá, branca, né, no meio do tamagoyaki. Então, a gente gosta de misturar mais, tá? Mas isso é a gosto, né? Aí vocês vão vendo. Ok? Nossa, agora eu fiquei de cabeça para baixo, que linda. Vamos lá, vou baixar, tá? Bom, então aqui... O G ele só misturou, tá? O ovo. E aí já tá, olha, tudo pesadinho aqui. Ele já botou as quantidades aqui, né? O hondashi, né? O shoyu, o sal e o açúcar, tá? E agora é só misturar tudo, ok?
Bom, eu vou misturar agora naquela sequência que a Ana falou agora há pouco, tá? Então, primeiro o açúcar, né? Que é o satô. Ó, lembram da sequência? Sa, shi, su, se, so. Ok? Agora, o shio, que é o sal. É? Isso. Agora, Shoyu. shoyu. Quase eu erro. E agora o hondashi. Pode colocar. E olha, tá? Então o hondashi aqui, ele já vai dissolver, tá, gente? Não precisa... Deixa eu ligar a panela pra ela já esquentar. 180. Isso. E olha, lembra daquela diquinha do pincelzinho? Pra tamagoyaki, ó, é ótimo, tá? Pra gente passar o óleo pra untar, tá? Porque ele não pode ser muito untado, né? Apesar de ser de teflon, a gente deve sempre colocar o óleo, né? Que é para facilitar, para ela não grudar. Tá dando pra ver aí, né, gente? Qualquer coisa grita que a gente ouve. Tá, Bárbara? Tá legal? Gente, aqui vocês vão colocando aos poucos. Lembra que o tamagoyaki é um rocambole de camadas, né? É um omelete em camadas. Então você vai colocando um pouquinho. O G, ele já coloca olho, mas se você quiser usar uma concha, uma medidazinha pra você colocar, tudo bem, tá? Na hora que você for colocar o ovo, a frigideira lá, a panela tem que estar quente, né? Pra ele já ir cozinhando, ok? Pena que ninguém sente cheiro, né? Só a gente. Pois é, né? Mas aí vocês façam aí, que vocês vão sentir o mesmo cheirinho que a gente tá sentindo aqui. Uma delícia, só o cheiro tá uma delícia. Olha, quando você perceber que ficou já uma parte assim branca, é porque ela já está... Tá vendo, gente? Ó. Na beiradinha aqui, ó. Tá vendo que já tá ficando branquinho? É porque ele já tá bom de virar, tá? Ó. E aí você vai virando. Outra coisa assim, a gente acostumou a usar essas espátulas. Ela parece um plástico, mas ela vai no fogo. Facilita. Tem gente que prefere o hashi, como japonês, mas aí vocês vão adaptando, tá? Virou, agora vai colocar mais um pouco, mais uma camada. Tá? Lembra que é fina, né? É paciência também um pouco de fazer o tamagoyaki. E aí, você pode ir colocando sabores aqui, né? Então, em cada camada você pode colocar rourenço, né? O espinafre picadinho. Você pode colocar legumes, você pode colocar frango, né? Atum, o que você quiser, né? E você vai fazendo as camadas já saborizadas também, né? E fica uma delícia. Queijo, né? Presunto, bacon, sei lá, o que você quiser. A panela facilita muito, né, gente? Ele já vai saindo no formatinho, né? Então não esqueçam, panela tem que estar sempre quente, tá? Porque ele não pode demorar, porque ele tem que sair amarelinho, ó. Ele não pode queimar, né? Então a ideia do tamagoyaki é que ele seja amarelinho, ele não pode ficar marrom, tá? Aqui a gente tá fazendo com 4 ovos porque vai dar um tamagoyaki mais alto, né? Mas, por exemplo, às vezes eu faço pro meu café da manhã com 2 ovos só. Ele fica mais baixinho, mas tudo bem, né? É bastante paciência mesmo, né? Tem que ter paciência, isso o G tem de sobra. Eu já sou uma baiana mais agitada.
Por isso que as minhas camadas não saem tão perfeitas e os meus filhos falam que o do pai é mais gostoso que o da mãe, né? Eu tenho que ouvir isso. Maldade isso, Né? Eles falam assim, por que tudo que meu pai faz é mais gostoso? Esses adolescentes ainda, né? É. Ah, quando eles ficarem maiores. É a paciência que é maior. Bom, porque nada é mais gostoso que comida da mãe, né? Comida da mãe, do pai. É bom demais, bom, né? muito bom. Às vezes é uma comidinha simples, mas feita em casa, né? É bem mais gostoso, né? Tem essa sequência, né, que eu falei, da sequência do amor. Você falou Saci sucessor, né? Mas né? é a sequência também. É isso aí. Que é a mesma coisa, né? Né? É. E, gente, a gente fala assim que é paciência e tudo, mas olha, 5 minutinhos você faz o tamagoyaki, né? É rápido, né? 5 minutos com explicação, né? 5 minutos com explicação. O G tá caprichando também aqui pra sair bem bonitinho pra vocês, né? Perfeito, né? Tá, e você vai untando, né? À medida que você vê que já não tem mais, né? Pode usar o óleo, pode usar azeite. Tá? Gente, o Anderson tá aqui babando já. Babando. Pode queimar a boca? Pode. Deixa eu pegar um prato. Parabéns, hein? Para ele ficar no formato, você deve chegar aqui no canto e apertar. Tem japoneses, por exemplo, que aquela esteirinha de Isso. bambu, né? De fazer sushi, eles colocam lá para ficar mais perfeitinho o formato, né? Então também dá. O G já faz perfeito aí, não precisa. Gente, olha que lindo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco a câmera. Não consigo. Acho que ao vivo não dá, né? Ok? Pronto. Bota aqui que eu vou. Olha. Né? Então, esse é o tamagoyaki. Vamos cortar? Enquanto o G pega os ingredientes do misoshiro, né? Que também é rapidão. Deixa eu pegar uma faquinha. Sim. Tá? Então, os japoneses também, né? Tudo eles têm uma sequência, né? Então, por exemplo, eles cortam aqui em 6 pedaços. Então, vai no meio, né? Eu, depois de pronto, não tenho tanta paciência assim, não, tá? Eu quero comer. E aí, eles cortam aqui em 3 de um lado e 3 do outro. Olha, eu nunca gravei receita, mas eu acho que eu vou migrar pra esse lado, hein? Né? Vale a pena. Vale a pena, né? Deixa eu ver. Tá dando pra... Gente, olha a fumacinha saindo. Tá? Crueldade que dá em casa. Tá saindo aí? Tava fazendo isso, legal, hein? Crueldade com quem tá em casa. Mas tem problema. Né? Faz Mas em aí casa agora vocês já sabem Já fazer. tem a receita, faz em já casa. tem a receita, tá? Então, enquanto o G prepara lá, né? Ele vai trazer a água para fazer o misoshiro. O misoshiro é rapidão, tá, gente? Daqui a pouquinho, como a gente entrou um pouquinho mais tarde, né? Vamos compensar esses 5 minutinhos, 10 minutinhos que a gente atrasou, né? Mas o misoshiro é rapidinho, né? Então, olha, pro misoshiro, deixa eu virar. A gente tem o tofu. Aqui a gente tá usando o mumen, né? Que é aquele, lembra? Aquele mais firme, tá? O tofu picado, né? Outra coisa. Esse é o mumen, né? Aqui ele tá escrito em kanji. Mas normalmente ele vem... Será que dá pra vocês verem? Não vai dar, né? Aqui ele tá escrito... Cadê?
Em cima ele está escrito momen, mas normalmente ele vem escrito em hiragana, momen, tá? Que é aquele tofu mais firme, ok? O miso, que a gente está usando aquele que eu mostrei, o awase, né? Esse é o tofu, ok? Né? O miso, tá? O misturado lá, tá? Cebolinha. Essas aqui eu ganhei de uma japonesa, da fresquinha. E aqui o wakame, né? Que é, ó, a alga seca, tá? Que ela vai hidratar lá. E só isso, gente. Fácil, rápido, gostoso. Bom, vamos lá. A água já está fervendo, então agora eu vou colocar o tofu. Por isso que é importante o momento, tá? Porque ele vai dar uma fervida aqui, para ele não desmanchar. Tudo bem, você pode fazer o misoshiro e no final você colocar o tofu, né? Mas como tá usando o momen, a gente já cozinha tudo junto, porque lembra, vai dando sabor, né? E dessa maneira o miso não entra na água fervida. Exatamente, na água fervendo. Exato. Exatamente. Agora o Anderson falou uma coisa legal, né? Se a gente colocasse o miso primeiro, ele ia ferver, né? Ele é o último, porque ele não pode ferver, tá? Aqui espera, né? Espera levantar a fervura, né? Isso. E aí vai colocar a alga, né? Alga, isso. Tá? O wakame. Espera só dar uma fervidinha, acho que já pode colocar. Isso. Que aí Sai as automaticamente, bolinhas Isso. automaticamente ela já vai hidratar. Olha, tá vendo como ela tá se abrindo? Nossa, isso é tão gostoso, E né? o cheiro, né? Olha, isso aqui é tão importante para colocar o miso, gente. Essa peneirinha tem no Ryakuen, né? Tem em Home Center. Tá vendo que ela tem um ganchinho aqui? Então você vai colocar ela aqui e vai colocar o miso aqui. Por quê? Porque ele vai tendo que desmanchar aos poucos. E você não força, você não acaba estragando o tofu, né? Exatamente. Exato. Então ele vai aos pouquinhos. Então essa peneirinha, ó, para fazer o misoshiro, né? Não só o misoshiro, o que você for fazer um tondiro, né? Na verdade o tondiro é o misoshiro que vai carne de porco, né? E outros legumes. Mas ele é legal, tá? Essa peneirinha. Dá pra ver? Tá? Ela é fundinha, então dá pra... Pronto? Bom, aqui ela já está fervendo. Aqui eu abaixo o fogo. Tem pessoas que preferem fazer isso com fogo apagado, mas aqui não há necessidade. Basta você deixar no fogo mais baixo, é o suficiente. E aqui você segura aqui dessa forma e você vai colocando ele em contato com a água, que ele vai dissolvendo, tá? Não coloque o miso direto na panela, porque ele não vai dissolver. Então essa maneira aqui é uma maneira bem prática. Nossa, tá cheiro maravilhoso. Vocês estão acostumados, né? Vocês estão acostumados. Né? Ó, essa peneirinha tem vários tamanhos, tá? Essa aqui é maior, quando você for fazer uma quantidade maior. Essa daqui é o tamanho médio, tem uma menor também, tá? E aqui, como a Ana falou agora há pouco, o importante é você não deixar ferver o miso, tá? Então, mais um pouquinho só. Esse é aquele mesmo ponto que você faz o chimarrão, o café, né? Que não, isso. Você não A água ferve, ela não né? chega a ferver. Não chega a ferver, exatamente. Ela vai chegar quase a fervura, mas ela não chega a ferver. É só um Ó, segredinho. ela tá quase, já tá, Isso. vou desligar. Então, e aí agora coloca gente a cebolinha. A cebolinha. A cebolinha você já pode misturar aqui, você pode depois que você colocar no tchauan, né? Aí você coloca a cebolinha também. E tá pronto o misoshiro, gente. Então pronto. Tá? Ok? E aí, deu para acompanhar? Né? Depois quero ver aí vocês fazendo. E qualquer dúvida vão falando.
tá? Pois é, Renato, uma sopinha dessa agora, né? Pois é, gostoso. Gente, eu vou levar a câmera um pouquinho ali, enquanto vocês se deliciam. Aliás, enquanto o Anderson experimenta, eu vou levando a câmera para mostrar o arroz, né? A panela de arroz, tá? Então, deixa eu virar aqui. Quando você, a panela, né? A panela elétrica, tá? Quando você vai fazer, aqui tem as funções, né? Olha. Deixa eu ver se pega direito. Esse primeiro aqui é o hakumai, que é o arroz normal. Lembram que eu falei, né? E esse outro aqui, ó, que tá do lado, é o musen mai, que é aquele que não precisa lavar. Então, na hora que você for fazer o arroz, dependendo do tipo, você tem que mudar a função, tá? Para o hakumai e para o musen mai. E aí tem várias outras funções. Eu uso muito esse daqui, ó, que é rápido, fazer arroz rápido, né? Então, eu uso muito isso aqui para fazer rápido, tá? Então, assim, por exemplo, aqui tem função de fazer o arroz misturado. Então, por exemplo, aqui você usa, por exemplo, esse é o futsu, né? Você usa misturado quando você coloca takenoko, cenoura. Então, você tem que ir mudando a função, que você vai mudando aqui, ó, coço, né? Você vai mudando, tá vendo, ó? A seta, né? A setinha, né? Para o que você quer, tá? Se por acaso você tem uma panela de arroz, você não sabe mexer direito as funções, tira a fotozinha desse painel e manda para mim, que aí eu mando para você, né? Falando, talvez tá? também, se a pessoa tiver com pressa, ela pode fazer isso também no Google, para traduzir o que está escrito. Também, né? Que é mais rápido ainda, né? Essa aqui é a função de você programar. Né? Dá para você programar também. De vez em quando tem que fazer bentô para os meus filhos cedinho, né? A gente já deixa programado. Você então, deixa de molho e depois ele começa em certo horário? Então eu deixo de molho de noite para ele fazer no outro dia. Eu quero, tipo, 6 horas da manhã que o arroz esteja pronto. Então eu já programo para 6 horas, ele já está pronto. Legal. E aí ele já está. E aqui dentro, quer dizer, Cadê a panela? Né? A gente tem aqui, que é o hakumai, né? Que é o arroz normal, tá? A medida aqui é o arroz para fazer sushi, tá? Mas normalmente a gente usa esse aqui, né? O hakumai, tá? Então, por exemplo, eu sempre coloco a medida, tipo, se eu colocar 8 copos de arroz, né? Do comer, eu vou colocar de água para minha casa, né? Para o paladar lá, que não gosta muito mole, nem muito duro, né? A gente coloca um pouquinho acima do 8, tá? Então, a gente não coloca no 8 certinho, porque ele vai ficar um arroz mais, né? Katame, mais duro, né? Então, a gente coloca um pouco acima, sempre um pouco acima da medida do arroz, de água. Um copo mais ou menos. Não chega um copo, mas sempre eu coloco. Então, se é 3, eu coloco 3,5 mais ou menos de arroz. Se é 4, eu coloco 4,5 mais ou menos, tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é isso, né? Você, dependendo do tipo de arroz, aqui também tem a função para o arroz, o genmai, né? Que é o arroz integral. Então, assim, dependendo do tipo de arroz que você vai cozinhar, ele tem a função certa para o cozimento correto, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, tira a foto, manda, né? E eu posso estar vendo para vocês, ok? Beleza, gente? Vamos voltar aqui, tá? Então, é isso que a gente queria passar, né? Um pouquinho hoje para vocês, essas dicas que a gente acha, assim, super importante para quem está querendo adaptar o seu paladar ao Japão, né? Então, a dica aí, vai aos poucos, né, Anderson? Sim. Vai experimentando, vai aos poucos que você vai se acostumando, né? Mas se dê a chance, se permita experimentar. Tá? É legal porque importante. assim, a gente está vendo, né? Vocês que trabalham com isso, né? Vocês são profissionais disso. E é simples. É. Foi bem simples, né? Para fazer, lógico. Tem só um pouquinho de prática, né?
Só um pouquinho. Mas Mas assim, é uma coisa que assim, a gente precisa dá pra tirar esse fazer bloqueio, rápido. né? Tentar fazer. Faz uma vez, faz duas vezes. Tipo assim com você também, né? Com certeza. Você fez uma vez, fez duas vezes, fez três vezes, agora eu comecei a entender. Exatamente, vai errando, vai acertando, né? E aí vocês viram, a gente foi adaptando para o nosso paladar, né? Tipo o arroz, a quantidade de água que você coloca, né? Então vai adaptando, vai testando, vai adaptando, né? A gente já fez um teste uma vez com arroz, colocando um fiozinho de azeite. Pois é. Ele muda totalmente. Completamente. E é só um pinguinho de azeite que a gente colocou. Né? Então, com essas dicas aqui, você vai ter um arroz que todo mundo vai olhar e falar assim, meu, você comprou onde esse arroz? Pois é. Aonde você trouxe esse arroz? O sal, se quiser colocar na água, uma dica para você substituir o sal, por exemplo, e ir se acostumando com o arroz, né? O shirogohan, é o furikake, né, gente? Que é aquele pozinho lá que você coloca, que tem vários sabores, né? Que você coloca. Né? Já sabe, é uma delícia. Então, o furikake, ele te ajuda, né, a dar um sabor. De repente, né, vou dar uma dica da minha esposa aqui. Olá. Quando ela era pequena, na escola, ela colocava um bolinho de misoshiro no arroz. Pois é. Tipo, não é uma coisa que eles enxergam com bons olhos, mas fica uma delícia. Não, e eu conheço vários brasileiros que fizeram isso, né? Coloca um pouquinho de misoshiro mesmo. Dá uma salgada assim. Exatamente. Fica próximo, né, até do arroz brasileiro, né? E aí você vai adaptando, né? Sabor, né? Não deixa soltinho, mas o sabor fica ali mais salgadinho. Né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar uma coisa. A nossa próxima live vai ser deixa eu ver aqui, dia 27 de outubro, tá? Então, 27 de outubro é a próxima live. E assim, eu quero o Anderson aqui sempre comigo, né? Então, a gente vai ver se uma vez por mês, sei lá, a gente tá junto aqui e a gente até pensou na próxima live junto de continuar com essas dicas. Então, a gente vai dar dicas, o que foi? Das carnes, né? Que a gente encontra aqui no Japão, né? E aí a gente vai fazer uma receitinha também com carnes, né? O moyashi, como usar, né? Os cogumelos, os tipos de cogumelos e o shoyu. Nossa. Então a gente vai montar uma receitinha também pra gente estar fazendo com esses ingredientes. Tá? Porque às vezes você passa no mercado lá, você compra o que tá pronto e quase nunca cozinha. É verdade. E é importante a gente estar aprendendo, né? Porque de repente a gente acaba voltando pro Brasil, você tem um conhecimento que, né, poucas pessoas conseguiram adquirir. No Brasil, normalmente a gente adapta mais para o nosso paladar de lá, né? Mas é uma coisa assim que você pode estar aprendendo, né? A como lavar o cogumelo, você pode ou não lavar, né? Ou não lavar, fazer da maneira correta, né? É verdade. Para que você coloque em primeiro lugar o sabor, né? Porque normalmente a gente quer comer. Eu, pelo menos, sou assim, você também, né? Quero comer. Com certeza. Mas que seja gostoso, né? Que seja gostoso. Simples e gostoso, né? O sabor realmente, assim, sempre em primeiro lugar. Não importa se é uma comida simples, uma comida mais elaborada, mas o sabor, tá? Então, eu vou combinar com o Anderson, né? Talvez em novembro aí a gente, né, faça. Peça pra gente voltar, precisa. hein? Coloca no comentário pra gente voltar. Pois né? E, então, a próxima vai ser dia 27. Eu vou começar uma série. Porque, gente, eu tenho recebido tanta mensagem pedindo, né? Pedidos de lives e o pedido número 1 é de bolo. Dicas de bolo, né? O número 2 é de chocolate. Então, primeiro vamos fazer a série de dicas de bolo, tá? Então, a gente vai começar dia 27, uma série com 3 lives do mesmo assunto, só que a gente vai abordar coisas diferentes. Então, a primeira live eu vou mostrar como não errar na hora de fazer, quais são os principais erros na hora de fazer um bolo. Tem gente que fala, meu bolo solou, meu bolo afundou. Né? Então a gente vai falar um pouco do bolo, da massa básica, os ingredientes, como, né, não errar na hora da confecção, o forno, tá? E aí, depois dessa live, né, básica, que a gente vai falar dos ingredientes e como assar, como fazer uma massa de bolo, a gente vai falar de emulsificante, né? Porque o que eu tenho recebido de pedido de emulsificante. Então, eu vou separar uma live só pra gente falar de emulsificante, né? E como achar aqui no Japão, né? Se é diferente, se é igual ao do Brasil, como usar,
Porque aí na terceira live dessa série, a gente vai fazer uma receita de bolo com emulsificante ao vivo. Então, eu estou desenvolvendo uma receita, está em teste ainda, não consegui chegar na textura que eu quero de bolo, né? De uma massa básica com o emulsificante daqui do Japão. Então, eu estou desenvolvendo ainda a receita, tenho algumas semanas aí para chegar no ponto, e a gente vai estar fazendo aqui, né? Ensinando essa receita de bolo com emulsificante, né? E por que é interessante usar o emulsificante, tá? Então, dia 27 a gente vai começar, né, a nossa série de bolos e com dicas assim legais, assim, para você não errar mais e fazer bolos assim mais perfeitos, né, do que você consegue fazer aí, ok? Gente, brigadão, né? Madá, saudade de você. Obrigada mesmo. Desculpa hoje o atraso, né, na entrada, mas, né, tem coisas que fogem o controle da gente e aí, né, a gente tenta correr atrás e consertar, né? Mas dia 27 a gente está aqui e, né, não esqueçam de entrar lá no portal e verem, né, a programação das próximas lives, né? Tem muita coisa legal. Tem live todo dia praticamente, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a semana toda, né? Então entra lá, vê a programação, tá? Das lives. Assistam a live da Ana Shudo, do Nigari, né? Que é legal para colocar na água do arroz, né? Entrem lá no canal do Anderson lá, Desbravando o Japão. Domingo, 8 horas, a gente vai disponibilizar esse mesmo vídeo que vocês assistiram, né? Eu vou tentar fazer o máximo bem curtinho, tá? Né? Bem curtinho, no máximo 7, 8 minutos de tudo isso que a gente viu, né? Vou deixar essa receita também, vou colocar, vou tentar deixar parecido com o que você vê na televisão, né? Vou me esforçar para isso. Então vai sair no domingo essa live. Então eu vou pedir para o Júnior deixar depois aí o link, mas não está pronto ainda. Então assim que eu chegar em casa eu começo a fazer esse vídeo para vocês assistirem, e tem vários outros conteúdos. A gente tem conteúdo diário, ensinando japonês. Eu não sou professor de japonês, eu estou aprendendo, eu estou ensinando o que eu estou aprendendo. Então, às vezes eu erro a pronúncia mesmo, né? Não tem jeito, mas aprende só errando a gente que aprende, tá? Então, vamos lá, 7 horas da manhã aqui no Japão, 7 horas da noite no Brasil, sai esses vídeos, são 30 segundos, uma palavra, um verbo, um adjetivo, um pronome, que você pode estar enriquecendo o teu vocabulário, tá? E domingo, o vídeo da semana. Né? Legal, gente. E muito obrigado pelo espaço, né? Eu que agradeço, né? Foi muito bom a companhia. E tá um cheiro, né? Bom demais aqui. Depois o Anderson fala como é que tava, se tava do gosto dele, tá? Então, gente, brigadão mesmo, né? Mais uma vez, obrigado ao Portal Mie, né? Por estar cedendo esse espaço, né? E nos proporcionando, né? Estar aqui com você. E um bom final de semana, né? Aproveitem bastante, com cuidado, tá? E a gente se vê dia 27, né? Com dicas para bolos, ok? Brigadão. Obrigado pra você que assistiu a gente, deixou seu comentário, curtiu, compartilhou. Né? E eu vou estar respondendo depois, tá? Eu sei que deve ter muitos comentários aqui que eu não consegui responder, né? Agora, mas depois eu respondo cada um, tá? E vão colocando as dúvidas, né? Aí que a gente vai, né, tentando esclarecer, tá? Madá, beijo, Madá, brigadão, viu? Gra, obrigada. Gente, muito, muito obrigada. Obrigada pelos coraçõezinhos aí, né? Compartilhem pra gente, né, alcançar mais pessoas e mais pessoas terem acesso a essas dicas, né? Eu acho que é muito bom a gente dividir. Eu sempre falo que dividir multiplica, né? Tem pessoas que acham que diminui, mas não, gente. Dividir sempre multiplica, né? Então é muito bom a gente dividir um pouquinho do que a gente sabe, né? E a gente está aqui sempre procurando coisas interessantes e legais para você, ok? Brigadão, gente, e né, bom descanso aí, desculpa o tempo aí, né, que a gente tomou de vocês, tá? E até a próxima, né? Foi muito bom, obrigado, hein? Obrigada, viu, gente? Tchau, Beijo. tchau, obrigado pra você que assistiu a gente. Até a próxima. Até mais. Né? Acessem lá, tá? Beijo.